ferramentas que a gente tem em mãos. E aqui eu vou mostrar todo o ecossistema do Office 365, então todos os recursos que vocês têm acesso disponíveis de maneira gratuita, tá? Então aqui a gente vai passar um dia rapidamente, aí, simular um dia na vida do professor e quais recursos ele pode utilizar. Desde lá de uma interação, pensando uma interação síncrona com uma proposta de atividade, até a gente chegar a uma interação em tempo real, né? Uma interação chamada síncrona também. Hoje a gente falar presencial são coisas que se mesclam, né? Então quem está presente, todos nós aqui estamos presentes, né? Mas de maneira síncrona, cada um das suas casas, dos seus computadores, celulares e tablets. Então a ideia é a gente passar um pouco por esse ecossistema. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui, então vocês vão ver um pouquinho aqui da minha tela e a gente vai fazer essa viagem juntos aí de um dia na vida do professor, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. A ideia aqui então é a gente poder explorar como que seria esse dia a dia, né? Quais recursos, quais ferramentas esse professor utiliza no seu dia a dia. Então a gente pode começar, por exemplo, no Office.com, né, que é o sistema do Office 365, né, que é esse ecossistema do Office 365, um ecossistema composto por várias ferramentas, composto por vários recursos, né? Então, um dos recursos, por exemplo, que um professor ele vai utilizar muito nesse modo, né, de educação, nesse modo de vida que a gente vive hoje, é o armazenamento em nuvem, é o trabalho em nuvem. Então, por exemplo, o professor ele pode começar o dia dele acessando a sua nuvem pessoal aqui pelo OneDrive e visualizando algum arquivo que ele vai utilizar no dia, ao longo do dia, nas aulas que ele for facilitar. Então, por exemplo, aqui eu vou simular um arquivo em PowerPoint. E aí um aprendizado muito legal que a Andrea nos trouxe, né? A gente vive um momento mobile, de uma geração extremamente conectada a plataformas móveis, né? Então, no mobile, a melhor visualização de arquivo que a gente tem é via PowerPoint. Então, é legal a gente começar a pensar em módulos de visualização, em como que o aluno recebe aquele arquivo que a gente está criando, né? Isso é algo inédito, eu diria, de uns tempos para cá, em todo esse período que a gente está vivendo, né? A gente passar a pensar em como que o aluno vai receber aquilo que a gente está produzindo. Cada aluno está acessando de um lugar. Então, qual o melhor formato para que eu possa atender a todos, né? Eu estou pensando basicamente na experiência do aluno, no sensorial do aluno. E é legal essa dica. Então, no PowerPoint, a visualização é melhor no celular, é melhor no tablet. Então, por exemplo, aqui eu produzi uma guia de orientação de projetos para os alunos e coloquei essa guia, em vez de eu colocar ela lá no Word, por exemplo, ou uma guia no Excel, eu fiz essa guia em PowerPoint para ficar mais fácil a visualização para os alunos. Eu consigo abrir essa guia aqui direto pelo meu OneDrive, né? Então, eu vou trabalhar aqui no PowerPoint de maneira online. Observe que eu estou no navegador, então estou fazendo pelo navegador de internet, dependente do navegador que você utilize, tá? E aí eu posso trabalhar no meu PowerPoint aqui de maneira conectada, de maneira online, tudo sendo trabalhado na nuvem. Qualquer alteração que eu faço já é salvo automaticamente. Consigo compartilhar esse PowerPoint para que eu possa trabalhar com outros colegas, por exemplo. Então, aqui mesmo dentro da nuvem, eu consigo gerenciar o acesso aos arquivos da minha nuvem. Então, posso gerar um link que qualquer pessoa pode editar, posso gerar um link com senha, posso permitir que as pessoas façam download ou não façam download desse link que eu compartilhei. Então, eu tenho total capacidade de gestão dos arquivos que estão na minha nuvem. Posso trabalhar de maneira colaborativa com outros colegas, com alunos. Então, isso é uma perspectiva muito interessante de trabalho, remoto, conectado e colaborativo. Mas, acho que uma das principais ferramentas que a gente tem para falar aqui hoje, né, aqui só dando um exemplo de como o professor começa o dia. Geralmente, a gente pode começar o dia lá visitando um arquivo, mas, na maioria das vezes, a gente começa o dia abrindo o celular e vendo mensagens. Se a gente tem que apagar algum incêndio que aconteceu no dia seguinte, se a gente recebeu mensagens aí de pessoas que estão trabalhando à noite, às vezes alunos estão se dedicando num horário alternativo para os estudos. Para isso, a gente tem o Microsoft Teams, que funciona como um hub de todo esse ecossistema, de toda essa plataforma, né, de todo esse ecossistema de recursos.
E como um hub, ele conecta esses recursos e conecta essas pessoas. Então, quando a gente abre lá o Microsoft Teams, a gente tem a oportunidade de aí, então, visualizar as nossas classes, as classes que a gente criou, ou as classes que a gente foi inserido como professor, e, ao mesmo tempo, também, a gente tem esse hub de comunicação. Então, não somente para a criação de equipes e criação de classes, a gente também tem a possibilidade de se conectar e nos comunicar externos a essa classe. Então, por exemplo, a gente tem aqui um feed de atividade, em que ele vai te informar tudo o que aconteceu nas suas classes, se alguém te mencionou em alguma postagem, assim como a gente recebe menções lá na nossa rede social, a gente consegue entrar no feed de atividades e ver o que aconteceu ao longo do dia. Então aqui, por exemplo, um professor, ele designou uma tarefa dentro de uma classe que você está presente. Isso você vai visualizar aqui. Então, por exemplo, um aluno aqui te mencionou no canal de ciências, que é o canal que você é responsável. Então, o Arthur aqui te mencionou, perguntas respondidas, professor. Então, você está recebendo a menção de tudo que te envolve e você consegue ficar conectado com isso. Tá? A gente tem aqui também o chat. Então, no chat, eu posso começar o dia respondendo os meus alunos. Então, por exemplo, a gente tem aqui a Helena pedindo para conversar com o professor, que ela está precisando aí bater um papo sobre o desenvolvimento do projeto. Queria falar com o senhor rapidinho sobre o projeto. Então, eu posso começar a conversar com a Helena aqui, se ela não estiver online, posso deixar uma mensagem, quando se conectar, me procura. Posso fazer uma reunião de vídeo, uma reunião de áudio com ela. Então, eu estou aqui no chat com ela, um a um, ajudando, tirando alguma dúvida, dando algum suporte. O Arthur aqui também me deixou uma mensagem. O Arthur, um aluno meu aqui, também me deixou. Tem um tempinho para conversar. Então, os alunos estão buscando uma conversa individual para tirar alguma dúvida, para esclarecer alguma coisa, para ter alguma ideia. Então, é um hub que conecta professor, aluno, e a gente tem ferramentas para mediar essa conexão. E a gente pode entrar, e aí, como é a finalidade do Teams, trabalho colaborativo, trabalho juntos, a gente entra na classe que a gente criou. E aí, dentro da classe, a gente tem ferramentas para mediar essa relação da classe como um todo. Né? Eu, como professor, vou ter total capacidade de gerir conteúdo dentro da classe e de gerir as pessoas que estão ali dentro, os alunos, trocar ideias com outros professores, colegas que também vão ser professores aí dentro da classe. Aqui eu estou simulando, na nossa classe, uma classe de ensino fundamental 2, pode pensar em um 6º ano, num 7º ano, e eu subdividi essa classe, né? Eu suborganizei essa classe com canais que remetem às disciplinas que esse 6º, 7º, 8º ano tem em sua matriz curricular. Aqui eu estou colocando que eu sou um professor de ciências. Então, eu estou fazendo toda a interação dos meus alunos num espaço específico aqui para mim. Eu criei um canal dentro dessa classe em que eu, professor de ciências, gerencio. Então, eu posso me comunicar com os meus alunos, posso compartilhar arquivos aqui dentro do meu canal. Então, é como se dentro da minha classe eu tivesse subdivisões ali em que cada professor pode ficar responsável por essas subclasses de cada disciplina. Aqui é um modo que eu escolhi organizar a minha classe. Você, professor, pode escolher, você, professor, ou você, instituição, pode escolher organizar essa classe da maneira que achar melhor. Alguns professores, por exemplo, separam os canais por aula. Então, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Instituições de ensino superior, por exemplo, geralmente a classe é uma disciplina, e aí ele separa em objetos de aprendizagem, objetos de conhecimento da disciplina específica. Então, ele está dando lá cálculo 1, ele vai separar em derivado, integral, todos os objetos de conhecimento que ele vai abordar dentro dessa disciplina. Então, é uma equipe, é uma classe que é totalmente personalizável, de modo a atender a sua demanda, de modo a que seja melhor, que se adeque à sua estratégia, né? À sua abordagem, ou à metodologia que você esteja utilizando. Então, no caso aqui, eu sou responsável pelo canal de ciências, eu como professor consigo acesso aos outros canais, mas eu escolhi aqui com os meus alunos trabalhar como grupos, né? Então, por exemplo, eu criei canais privados, em que só quem foi adicionado ao grupo 1 consegue visualizar, só quem foi adicionado ao grupo 2 vai conseguir visualizar o grupo 2, e só quem foi adicionado ao grupo 3 vai conseguir visualizar o grupo 3. Eu, como professor, consigo gerenciar todos os grupos. Os grupos só conseguem visualizar e interagir dentro de seus respectivos canais.
Então, eu estou trabalhando aqui ainda com uma perspectiva de grupo, né? Eu posso lá, como eu vou mostrar para vocês, fazer uma chamada de vídeo, dividir essa chamada em grupos, mas eu posso gerenciar esses grupos de maneira assíncrona, criando canais privados, canais em que o grupo consegue interagir entre si, consegue trocar documentos digitais, gerar conteúdo entre si aqui dentro da nossa classe, tá? Então, comecei lá meu dia abrindo um arquivo que eu vou trabalhar com eles hoje, verifiquei o meu Teams ali no feed de atividades, se alguém me mencionou, eu vi que teve uma menção de um aluno dentro do canal, 2 alunos me procuraram no chat e eu, por fim, entrei na classe. E a minha classe já está com algumas interações, né? Entrei no meu canal específico aqui. Então, eu comecei interagindo com os meus alunos, conversando com eles, criei algumas personalizações dentro da classe aqui e, a partir daqui, é um mundo aberto de possibilidades. A gente consegue desde personalizar esse canal da maneira que a gente quiser. Por exemplo, aqui na guia superior do canal, eu coloquei um Flipgrid. Flipgrid, ele é um aplicativo de mediação de debate de maneira assíncrona. Então, eu posso criar um grupo, um tópico, gravando um vídeo ou deixando uma mensagem sobre qual tópico os alunos vão debater sobre. Por exemplo, aqui eu criei um tópico chamado A Ciência em Minha Vida. Então, os alunos eles vão poder deixar vídeos e respostas falando sobre onde eles acham ciência no dia a dia deles. E aqui o debate ele vai sendo mediado por meio de vídeos curtos. Nesse tópico específico aqui, eu coloquei que eles podem gravar um vídeo até 3 minutos. Então, eu posso abrir meu Flipgrid aqui, né? Eu não precisei abrir uma outra aba, não precisei entrar no Flipgrid. Eu trouxe o Flipgrid para dentro da minha classe e eu consigo visualizar e acompanhar o desenvolvimento desse tópico e desse grupo do Flipgrid aqui dentro. Então, os alunos podem gravar uma resposta, eu posso interagir com eles aqui por vídeo, por áudio. É uma ferramenta super interessante para uma interação assíncrona, né? Uma ferramenta que pode possibilitar um debate assíncrono e mediado pelo professor ou pelos professores, né? Outros professores conseguem entrar aqui também, deixar seus pareceres, seus pontos de vista. Uma ferramenta que funciona numa aplicação, num site, eu trouxe aqui para dentro. Né? Posso trabalhar com outras ferramentas. Se eu utilizo alguma ferramenta de desenho que funciona num site, posso trazer esse site para dentro da minha classe e personalizar a classe de acordo com os projetos que eu estou fazendo, de acordo com as demandas, de acordo com as abordagens que eu vou propor aos meus alunos. Beleza? Tenho aqui, então, possibilidade de perspectiva de trabalhar em grupo, tenho possibilidade de trazer outros aplicativos. Tenho aqui também a possibilidade, e aí eu já submeti aqui, de designar trabalhos para minha classe. No caso, a guia trabalhos aqui, ela fica na guia geral da classe, e eu designei 2 trabalhos para os meus alunos, só que esses trabalhos eles são de ciências. Então, eu notifiquei esses trabalhos no canal de ciências e coloquei uma etiquetinha aqui. São trabalhos que você pode designar com recursos multimídia dos mais variados. Eu posso adicionar, e aí eu vou colocar no modo de visualização do aluno aqui. Eu posso adicionar, por exemplo, aqui, ó, que eu coloquei uma palestra do TED dentro do trabalho designado. E ainda eu posso colocar um template de Word para esse aluno fazer a tarefa dele dentro da classe. Ele não vai precisar abrir em outro lugar. Então, eu estou pedindo aqui uma resenha, a gente falou lá sobre pandemias durante a nossa aula, né? Coloquei aqui um vídeo falando sobre as próximas pandemias que a humanidade pode enfrentar e coloquei os alunos para fazer uma resenha falando sobre o assunto com uma abordagem científica. Aqui, cada aluno vai ter o seu template, o aluno vai entrar aqui, vai clicar no Word e vai começar a produzir dentro do Word. Então, vamos ver se alguns alunos já entregaram esse trabalho, né? Antes de começar a minha aula, já vou corrigindo algumas coisas para adiantar a minha vida, tá? Então, a gente tem aqui, ó, eu já corrigi de 3 alunos, né? Já dei as notas para eles, inclusive, e alguns outros alunos aqui entregaram. Então, ó, o Bernardo e a Luísa entregaram. Vamos ver o que o Bernardo fez aqui. Então, eu entro no modo correção. E aí, eu tenho aqui, ó, a resenha do Bernardo, coloquei lá o template para ele com algumas orientações sobre como fazer essa resenha e ele pode fazer essa resenha dentro do template. Eu posso criar uma lista de critérios de avaliação e eu consigo avaliar com base nessa lista
E se eu estiver trabalhando com pontos, eu tenho a opção de não trabalhar com pontos, posso trabalhar com rubricas também, e aí a gente entra num pensamento, numa discussão também interessante, né? As nossas formas de avaliação ainda fazem sentido para o que a gente está vivendo? Será que, por exemplo, esses meus alunos aqui, eles têm acesso ao computador, mas se os meus alunos, eles só trabalham com o celular, faz sentido, será eu pedir uma resenha no Word para ele escrever no celular? Então a gente já começa a pensar em formas de interação e possíveis desdobramentos dessas formas de interação. Faz sentido eu trabalhar com pontuação? Eu vou só trabalhar com rubrica? O que faz sentido eu fazer com os meus alunos agora? Então aqui eu estabeleci critérios de avaliação, né? Coloquei aqui as rubricas, cada uma valendo ponto e cada critério com seu peso. Então, conforme eu vou clicando, ele já vai calculando a nota automaticamente. Então, aqui a assertividade está excelente, referencial está bom, e diversidade de mídias está excelente. Então, uma nota final aí de 87,5 ou 8,75, dependendo da escala que você trabalha. Você pode inserir comentários, você pode fazer o rastreio de todo o histórico, quando que foi atribuída a tarefa, quando que o aluno visualizou, quando que ele entregou a tarefa. Você pode inserir comentários aqui, alterar o texto e devolver a nota para ele. Então, tudo isso, de maneira muito simples, no modo de correção, eu consigo passar para o próximo aluno aqui. A Isabela ela não entregou ainda. O Gabriel também não. Então, eu posso ir passando de aluno em aluno. A Luísa entregou, posso corrigir o da Luísa também. Tá? Então, eu tenho um rol de ferramentas todas no mesmo lugar. Então, aqui eu já corrigi trabalho, já interagi com os alunos, já vi as notificações. Tá, e como que a gente pode fazer uma interação síncrona, uma chamada de vídeo, igual a gente está fazendo essa interação aqui, né? Eu consigo marcar uma chamada de vídeo, no caso, dentro da classe, uma aula, a partir de dentro do canal que eu sou responsável. Então, aqui eu marquei uma Ciências Aula 1, e eu consigo entrar nessa chamada de vídeo e começar a interagir com os meus alunos. Então, antes de entrar, eu consigo também gerenciar algumas opções de reunião. Então, eu tenho total controle, eu como professor, organizador da reunião, tenho total controle desse ambiente da reunião. Então, eu consigo gerir se meu aluno ele vai ser um apresentador. Então, quem pode apresentar? De início, eu vou colocar somente eu. Então, só eu sou apresentador. O apresentador ele tem a capacidade de compartilhar a tela, de ligar o mudo para os participantes. Então, eu vou colocar que somente eu, professor, posso ser o apresentador. Eu tenho a possibilidade de controlar o microfone dos participantes. Então, pensando num aspecto que a gente está construindo uma cultura de chamada de vídeo, né, de protocolos dentro de uma chamada, às vezes no começo vale eu ter esse controle do microfone. Alguns alunos podem entrar com o microfone aberto. Então, mas como é que faz se o aluno quiser falar? Ele pode erguer a mão e você libera o microfone para ele falar. Então, você, professor, acaba tendo total controle dessa reunião e dessa possibilidade de interação, de gerir essas interações. Né? Aqui eu estou trabalhando com uma sala com poucos alunos, às vezes a realidade são muito mais alunos. Como é que eu controlo esses ruídos, essas coisas que podem acontecer? Você aqui dentro das opções de reunião tem toda essa capacidade de gestão e as próximas atualizações você vai ter mais capacidades ainda. Tem coisas muito legais vindo aí. E a gente pode entrar na nossa reunião. Entrando na reunião, a gente tem a possibilidade de personalizar os modos de visualização. Aqui eu não vou conseguir abrir com vocês, né? Eu estou no modo trabalhando no navegador aqui. Eu estou utilizando o meu Teams instalado para fazer essa interação com vocês. Mas eu tenho, por exemplo, o Together Mode, né? O modo Juntos, em que ele elimina o fundo de todo mundo que está com a câmera ligada e coloca essas pessoas no auditório. Né? Isso não é só para ficar bonitinho ou ficar legal, fazer uma brincadeira. Ele traz uma perspectiva de profundidade, ele reduz o cansaço de uma interação por vídeo. Geralmente o modo galeria são muitos estímulos, e isso deixa o cérebro muito ativo e deixa um cansaço muito grande numa interação por vídeo. Né? Então, com base nesses estudos de interação humana, tecnologia e comportamento, a equipe da Microsoft de pesquisa criou esse modo Juntos. Você consegue diminuir o cansaço, dando uma perspectiva de profundidade, parece que você está num auditório. Então, é uma ferramenta super interessante que você pode utilizar na sua aula. Pode sugerir para os seus alunos utilizarem e reduzirem o cansaço. Eles vão ter várias aulas ao longo do dia, por exemplo. Né?
Então, dentro de uma reunião, além disso, eu consigo pegar uma lista de chamada, erguer a mão, então eu vou ter uma lista de chamada pronta aqui, uma lista de presença pronta, com registro de todo mundo que entrou, saiu, qual o horário. Tem a possibilidade de compartilhar a tela, gravar essa minha reunião, depois eu posso pegar a gravação, compartilhar para os meus alunos, ou para colegas professores, ou para a instituição como um todo. Então, eu tenho a possibilidade de trabalho, de gestão da minha classe durante uma chamada de vídeo, assim como eu tenho lá no assíncrono. Tá? Então, o dia a dia do professor, desde que ele começa o dia dele, olhando as mensagens, depois interagindo com os alunos, eu tenho toda essa possibilidade, toda essa capacidade de gestão e interação aqui dentro do Teams e dentro do Office 365 como um todo. Beleza? Eu vou encerrando aqui, vou deixando a minha parte aqui para Fabi e para a Andréia conversarem um pouquinho também. Para finalizar, eu vou colocar aqui só uma ferramenta muito importante para os dias que a gente está vivendo, que é o Insights. O Insights aqui dentro ainda, a gente consegue visualizar toda essa atividade e engajamento dos alunos dentro dessa plataforma. Então, você quer saber quando que o aluno acessou, em que momento que ele teve presente dentro da plataforma, o que ele fez. A gente tem o Insights, que é uma ferramenta para o professor, que dá essa visualização de como está o engajamento do aluno aqui dentro. Tá? Então, por engajamento, você consegue visualizar quem acessou, qual atividade que fez, que horas que acessou. Por exemplo, aqui a gente tem dividido por dia. Então, os alunos entraram ontem e entraram hoje. Esses dados eu posso extrair por Excel, posso trabalhar da maneira que eu quiser. Então, você tem uma ferramenta completa, gratuita, para suprir todas as demandas do seu dia a dia e todas as interações que esse dia a dia, no que a gente vive de educação hoje, exige. Então, deixo agora com a Fabi e com a Andréia para baterem um papo sobre essas experiências. Obrigado, gente. Muito obrigada, Fernando. Super bacana. E para complementar a sua fala e comentar, eu vou chamar então a Andréia. Obrigada, Andréia, por estar com a gente, Andréia Barreto. Fellow na comunidade de educadores inovadores da Microsoft, especialista em tecnologias educacionais. Andréia, eu queria ouvir de você como professor, né, e como formadora de outros colegas professores, né, em vários contextos, diferentes municípios. Como que você vê o uso dos recursos digitais frente a todas essas possibilidades apresentadas aqui? Conta pra gente. Oi, Fabi. Fabiola. É um caminho, né, que a gente está percorrendo, é um percurso muito longo, nem todo mundo lá no começo da pandemia estava preparado, por N motivos, e a gente ganhou muito, né? Nós professores ganhamos muito, nós professores aprendemos muito. Dizer que a gente não evoluiu é demais, a gente evoluiu, a gente ganhou muito, né? Quando o Fernando mostra todas essas possibilidades, tem professor que eu dei informação que não sabia anexar um documento no e-mail, e hoje em dia usa o Flipgrid fantasticamente. Então, a gente tem que pensar que a gente caminhou. Você começou com a palavra otimismo, e eu também sou otimista. Eu acho que a gente está ganhando, e esse mundo que a gente tem agora chegou para ficar. A gente não pode dizer que quando a pandemia acabar, todo mundo estiver vacinado, a gente vai voltar à escola de 2019, a gente não vai voltar. É outra escola, é outra realidade, é outra educação. Então, viva o que a gente tem na mão, o Teams é uma ferramenta que dá para fazer bastante coisa. Legal, obrigada, Andréia. E se você tivesse que compartilhar alguma dica, algum fator de sucesso para essa transformação, para que ela aconteça lá na ponta, na sala de aula, né? Qual dica que você daria para o pessoal que está aqui ouvindo a gente? Começar pelo básico, não pelo simples, simplório, pelo básico, pelo que você sabe fazer. Se você sabe fazer um PowerPoint, vamos ao PowerPoint. Se você sabe fazer um Word, começa pelo Word. E não ter excesso, não ter muita coisa, não afogar o aluno de material. Vai soltando aos pouquinhos, vai testando e vendo o que o teu aluno consegue entregar. É isso que funciona. Se você colocar tudo que você tem na mão para o aluno, ele vai se assustar, você vai se enrolar e não vai dar certo.
comece devagar. Essa é a dica que eu dou para todo mundo e que funciona. Realmente funciona. Nas escolas públicas tem funcionado. Legal. Super obrigada. A gente está finalizando aqui o nosso horário pontualmente. Eu queria, na verdade, agradecer o Fernando e a Andréia aqui pela nossa conversa, super bacana. Continuamos com um olhar otimista, né, como a gente vem falando, e fazer um convite, agradecer para vocês que ficaram com a gente, fazer um convite para que vocês continuem essa conversa com a gente lá no stand da Microsoft, né, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Teams, sobre qualquer funcionalidade, sobre os programas acadêmicos. Temos também programas para aquisição de novos computadores com condições especiais, enfim, tem um monte de coisa bacana lá no stand, então vamos continuar a conversa, porque é uma jornada e estamos todos juntos, então convido vocês para continuarem a conversa lá com a gente, tá bom? Obrigada, Fernando, obrigada, Andréia, um abraço, pessoal. Obrigada.